O mundo pode parar, mas a gente segue no batidão. O agro não pode parar, essa terra é a essência do nosso sertão. Diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colher gratidão. No que depender da turma do agro, tá firme o futuro da nossa nação. O agro não para não. Alô, minha gente do agro, tudo bem? Estamos chegando com mais um programa Olho no Agro, aqui no canal de informação do amigo agropecuarista e com notícias de destaque para você nessa edição. E a gente lembra, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, é só se inscrever, acionar o sininho para receber aí em seu celular as notificações do programa Olho no Agro. Deixa o joinha pra gente também, que é muito importante, tá ok? Portanto, a partir de agora, você confere as principais notícias do nosso Olho no Agro desta edição. Ok, Arão, amigos do canal, estamos novamente reunidos aqui para as matérias especiais falando sobre o agronegócio. E os destaques de hoje são esses. O valor bruto da produção de 2022 é estimado em 1,24 trilhão de reais. Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto desobrigando o produtor de averbar reserva legal. Expectativa de menor confinamento de gado no Brasil pressiona o preço do boi. E olha só que interessante, estudo diz que o café pode deixar marcas profundas no cérebro. Você vai se surpreender com essa reportagem. O Brasil quer ampliar produção de mel para atender no mercado internacional que tem se mostrado promissor. Acompanhe. E os detalhes dessas matérias vocês terão em 10 segundos aqui no Olho no Agro. Rações Pioneira. Sua segurança e confiança são a nossa marca. 43 3551 2362. E o valor bruto da produção agropecuária está estimado para 2022 em 1,24 trilhão de reais. Quem tem mais detalhes é o meu amigo Og Costa. Alô, Og. O valor bruto da produção agropecuária VBP de 2022 deverá chegar a 1.243 bilhões de reais, montante 2,4% acima do obtido em 2021. De acordo com as estimativas de maio, o faturamento das lavouras é de 880 bilhões 370 milhões, responsáveis pela maior parte do VBP estimado, com crescimento real de 6,56%. A pecuária, que inclui os principais produtos da atividade animal, tem um VBP projetado de 362 bilhões 640 milhões, 6,4% menor em comparação ao do ano passado. Conforme dados do Ministério da Agricultura, a maior parte dos produtos analisados apresenta desempenho melhor do que em 2021. Os resultados da pecuária têm sido impactados pela queda dos preços de bovinos, suínos e frango, porém, os indicadores são positivos. A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura observa que os produtores receberam mais pelas vendas neste ano em relação ao ano passado. As maiores altas de preços foram no algodão, 21,5%, batata inglesa, 33,6%, café arábica, 28,4% e banana, 12,4%. O Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás lideram o valor total do VBP, com 63,2% de participação. Uma notícia que pode ser boa é que a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que desobriga o produtor rural de averbar reserva legal em sua propriedade. Alô, Og, conta pra gente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado, retirando do Código Florestal a exigência de averbação da cota de reserva ambiental na matrícula do imóvel. A aprovação foi recomendada pelo relator, deputado José Mário Schreiner, de Goiás. Ele concordou com o argumento do autor da proposta, senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, de que a exigência de averbação da cota na matrícula não é compatível com o tratamento simplificado que o Código Florestal estabeleceu para a reserva legal, cujo registro passou a ser feito apenas no Cadastro Ambiental Rural. As cotas de reserva ambiental representam áreas de vegetação nativa em uma propriedade que extrapola o limite mínimo exigido por lei e podem ser usadas para compensar a falta de reserva legal em outra área. Ao instituir o CAR, que é um registro público eletrônico, a lei de 2012 não exigiu a averbação da
da reserva legal na matrícula do imóvel rural, diferentemente do que previa o antigo Código Florestal. Entretanto, a exigência de averbação da cota de reserva permaneceu. Para o deputado e relator da comissão, José Mário Schreiner, é incoerente permitir o controle da reserva legal apenas pelo CAR e exigir a averbação na matrícula do imóvel para a cota de reserva ambiental. O mercado pecuário do gado gordo vem operando com preços realmente abaixo daquilo que se esperava. Mas a tendência, segundo especialistas, é que nós possamos ter um aumento de oferta ainda nesse primeiro semestre. Isto porque a expectativa é de menor confinamento no segundo semestre de 2022. Então, a boiada que iria para confinamento para o segundo semestre vai acabar morrendo mais cedo e mais leve. Os pecuaristas do Brasil devem diminuir o volume de gado que será enviado para confinamento no segundo semestre, fator que contribui para intensificar a queda da arroba bovina, já que mais animais serão levados ao abate, de acordo com o CEO da Minerva Foods, Fernando Galete de Queiroz. O menor confinamento ocorre diante do aumento nos preços de insumos utilizados na ração animal, como o milho e o farelo de soja. Os preços dos insumos foram impulsionados pela alta nas cotações globais, em consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia. No Brasil, houve também a quebra na safra de soja por seca no último verão e maior expectativa de exportações de milho. Para o CEO da Minerva, além do abate de animais que não serão confinados, a fraqueza na demanda do mercado interno por carne e a sazonalidade da safra de gado contribuem para pressionar as cotações da arroba. Uma notícia curiosa. Estudo diz que café pode deixar marcas profundas no cérebro. Mas tenha calma, que são marcas profundas, mas para o bem. O Og Costa detalha pra gente, portanto, essa notícia. Vamos lá, Og. Uma pesquisa conjunta das universidades de Lille e Estrasburgo, ambas na França, demonstrou que o hábito de tomar café pela manhã pode deixar marcas profundas no cérebro. Mas calma, não é porque são marcas que elas são negativas. Muito pelo contrário. De acordo com os pesquisadores, uma xícara diária de café pela manhã não só tem o efeito despertador nas pessoas, mas também causa melhorias nas funções cognitivas. Os resultados foram publicados no Journal of Clinical Investigation e replicados na prestigiada revista Nature. O café melhorou o aprendizado e memória das cobaias. Nos testes em modelos animais, os pesquisadores analisaram os efeitos da cafeína nos neurônios e em outras células cerebrais de camundongos. Para isso, durante 2 semanas, os animais foram alimentados com água e infusão de cafeína. No final deste período, os pesquisadores analisaram o hipocampo dos roedores. Essa área é uma região do cérebro muito importante para o aprendizado e a memória. Nos roedores que receberam cafeína, houve uma mudança significativa na atividade das células cerebrais. Em resumo, houve uma redução na síntese de proteínas no metabolismo, ao mesmo tempo que as proteínas relacionadas à sinalização e plasticidade dos neurônios ficaram mais ativas. As cobaias também foram submetidas a algumas tarefas de aprendizagem. Isso permitiu aos cientistas aumentarem a atividade genética de processos importantes, como a formação de memórias nos camundongos que tomaram café. E esses efeitos foram bastante duradouros, já que novos testes foram feitos 2 semanas depois. Nestes novos testes, a equipe analisou novamente o hipocampo dos camundongos, mesmo depois que eles tinham parado de receber café todo dia. As mudanças então permaneceram, o que sugere que a cafeína pode causar alterações duradouras no cérebro. O potencial agropecuário do Brasil é imenso, todos nós sabemos. Agora, o Brasil quer ampliar a produção de mel e atender mercado internacional, que é bastante promissor. É mais um setor da pecuária nacional que está evoluindo, crescendo e buscando novos mercados. Og. Apesar de pouco difundido, o mercado de mel é considerado hoje um dos mais promissores da agropecuária, com o país liderando o ranking de produtores orgânicos no mundo. E a fabricação parece não acompanhar a alta demanda do mercado. Segundo dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, foram produzidas 46 milhões de toneladas de mel em 2021, enquanto que o potencial de compra é de 250 milhões de toneladas anualmente.
ano até 2035. Diferente dos outros negócios dentro da agropecuária, a apicultura ainda é pouco difundida no Brasil, mas as oportunidades são gigantescas. Como as nossas abelhas são miscigenadas, elas são muito resistentes a patologias e aos predadores. Por isso, não necessitam de remédios e antibióticos. Esse mel puro e orgânico é o mais procurado no mercado e ainda não temos tantos produtores disponíveis assim no Brasil para atender essa demanda. Produzimos menos do que o mercado precisa, ou seja, está faltando apicultor no país. Segundo o último levantamento do IBGE, em 2018 o Brasil registrava cerca de 300 mil apicultores, mas são dados que podem estar desatualizados por falta de novos levantamentos estatísticos do órgão. E na esteira da sequência dessa matéria do OG, a gente vem com um vídeo sobre uma matéria especial que foi desenvolvida aqui pelo canal Oni no Agro. O texto é da Mariana Gatsky e a apresentação, a interpretação é do Og Costa. E é interessante esse texto porque a importância das abelhas para o meio ambiente, para o mundo, para a produção agrícola é enorme. Talvez muita gente não tenha consciência do que as abelhas representam para a produção agrícola do mundo. Cerca de 30% daquilo que se produz no mundo, sem as abelhas, não seria possível. Quem vê essa abelhinha aí, talvez nem imagine o poder que ela tem. Se você acredita que o papel das abelhas é simplesmente produzir mel, prepare-se para se surpreender. Imagine uma mesa de almoço bem farta. Tem salada de tomate, uma carne vermelha bem saborosa, diversas opções de queijo, suco de laranja e frutas para a sobremesa. Agora pense que sem as abelhas, essa refeição não seria possível. A vida na Terra, como conhecemos, é totalmente dependente deste pequeno inseto. Segundo a ONG americana World Bee Day, as abelhas são responsáveis pela polinização de quase 1/3 da produção mundial de alimentos. Isso quer dizer que a cada 3 colheradas de comida, uma depende das abelhas. A polinização acontece da seguinte maneira: o pólen é a estrutura masculina de reprodução das plantas. Ele é um grãozinho bem pequeno que conseguimos identificar como um pó colorido. Para que haja a reprodução, esse pólen deve ser transportado para a parte feminina da planta. E é aqui que entra em ação nossa pequena operária. Ao buscar alimento nas flores, o corpo da abelha se enche de pólen. Então ela voa para outra plantinha e leva com ela a esperança da continuidade da vida. Muito se engana quem acredita que esse trabalho só beneficia os amantes de frutas e verduras. Se você é um carnívoro incurável, saiba que as abelhas também contribuem com a sua alimentação. Afinal, grande parte dos rebanhos animais tem uma dieta vegetal, ou seja, para que exista carne, primeiro deve existir a planta. Precisamos imaginar a vida sem verduras, sem carnes, sem alimentos lácteos para compreender como esses insetos são tão fundamentais para a nossa existência. E isso que nem estamos falando sobre a beleza das flores, sobre a sombra das árvores, sobre os benefícios do mel. Outro ponto muito importante para considerar é a sustentabilidade agrícola. De acordo com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ao fazer a polinização, as abelhas também ajudam a tornar a planta mais resistente a pragas e a outros insetos predadores, o que contribui para uma menor necessidade de produtos químicos no cultivo. A essa altura, você já deve ter entendido o quanto somos dependentes desse bichinho tão pequeno, não é? Mas agora nós temos uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não vê uma abelha? Sensíveis a mudanças climáticas e à qualidade do ar, elas são um importante indicador de saúde de um ecossistema. Quando encontramos uma colmeia em um ambiente, significa que a vida ali vai bem, com clima agradável e ar limpo. Porém, infelizmente, é cada dia menos comum encontrar esse inseto voando por aí, principalmente nos continentes americano e europeu. Especialistas apontam que entre as razões para a diminuição das abelhas estão a agricultura intensiva, o uso de pesticidas, a poluição, a introdução de espécies de diferentes partes do mundo,
além de doenças, alterações climáticas e o uso de culturas geneticamente modificadas. Todos esses pontos são causados pelo ser humano. Precisamos então assumir a responsabilidade diante deles e agir rapidamente. O primeiro passo é combater o aquecimento global e praticar uma agricultura mais consciente e em acordo com o mundo moderno. Outra ação importante é cultivar em nossas casas plantas que sejam amigas das abelhas, como manjericão, orégano, alecrim, hortelã. Além de serem alimentos perfeitos para estes insetos, as ervas também enfeitam nossa paisagem e perfumam o nosso jardim. Vale dizer que boa parte das abelhas não tem ferrão. Somente aqui no Brasil encontramos mais de 300 espécies sem ferrão. Algumas delas podem viver tranquilamente conosco no ambiente urbano, fazendo seus ninhos em árvores, muros e até em caixas de luz. Portanto, se você tiver a sorte de encontrar uma abelhinha em casa, não se apavore. Ao invés de vê-la como uma possível inimiga, enxergue nesse pequeno inseto um aliado para a vida. Olho no agro, de olho no futuro. Cuide do seu jardim para cuidar da sua mesa. Vamos agora conferir a cotação do gado gordo em algumas praças do Brasil e também a cotação de algumas commodities agrícolas produzidas em nosso país. Quem confere para a gente é Og Costa. Ok, Arão, amigos do canal, vamos então aos preços do boi gordo em várias praças pelo Brasil. Aqui no Paraná, o boi gordo está sendo cotado a R$ 305, com prazo de 30 dias, e a novilha R$ 300, também com prazo de 30 dias. Em São Paulo, boi gordo a R$ 315, prazo 30 dias, e a novilha R$ 307, também com prazo de 30 dias. No Mato Grosso do Sul e em Goiás, os preços são estes: boi gordo R$ 307 com prazo de 30 dias e novilha R$ 302 também com o mesmo prazo. A soja pela cotação média do Paraná R$ 181,20 a saca, milho pela cotação média do Paraná R$ 82 a saca, o café arábica pela cotação média Brasil R$ 1.293,40 a saca, a variedade robusta pela cotação média Brasil a R$ 693,80 a saca. Alô, amigos do canal Olho no Agro, um abraço do Teodoro, abraço do Sampaio. Aqui você tem realmente as informações do homem do campo, de quem planta e cria, e do agronegócio. Um abraço do Teodoro, abraço do Sampaio. Aqui, só boa informação. Olho no Agro, de olho no tempo. É o momento de você ficar sabendo como vai ficar o tempo nos próximos dias em toda a região do Norte Pioneiro do Paraná. Ok, amigos do canal, vamos então à previsão do tempo para os próximos dias em toda a nossa região do Norte Pioneiro. Lembrando que durante toda a semana teremos sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva, apenas uma pequena elevação na temperatura máxima. Para essa terça-feira, temperatura mínima 6 graus, máxima 20. Para quarta-feira, dia 15, teremos a temperatura mínima de 8 graus e a máxima 21 graus. Para quinta-feira, a temperatura será de 9 graus a mínima e a máxima vai aos 23 graus. Já para sexta-feira também teremos sol com algumas nuvens, a temperatura mínima será de 9 graus e a máxima 27 graus. O mesmo vai acontecer para o sábado, dia 18, com temperatura mínima de 13 graus e a máxima vai aos 27 graus. Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa, agradecendo a você que esteve conosco até agora. Lembrando que você pode se inscrever no canal nesse botão de inscreva-se que está aqui embaixo. Comente, deixe o seu like e na próxima semana estaremos de volta com informações da agropecuária em todo o Brasil. Vamos embora, não? Pois é, Og. Vamos embora então, né? Afinal de contas, o tempo voou. E como passa rápido o tempo. Já para a semana que vem, teremos mais uma edição do nosso programa Olho no Agro. E lembrando que semana que vem, segunda-feira, o nosso leilão, a partir de 8 da noite, na Estância Carranca e com um gardão.
muito caprichado, gado bom do começo ao fim do leilão, aquele gado que é para você que é enjoado comprar e ficar com aquilo que é de melhor em gado de corte aqui do Norte Pioneiro. A todos, uma ótima semana, muito obrigado pela audiência, um abração bem apertado em toda a família e até segunda-feira que vem com mais um Olho no Agro. O mundo pode parar, mas a gente segue no batidão. O agro não pode parar. Essa terra é a essência do nosso sertão. Diz que quem planta colhe, a gente